próximo é democracia na gestão de empresas públicas, sob controle dos trabalhadores. É o tópico para tratar. Antônio? Bem, a democracia nas empresas públicas é o que faz com que a gente, ao lá trabalhar, veja que nossos ideais estão sendo realizados, né? E eu acho que existem dois cenários que a gente deve pensar. A primeira delas é se nós efetivamente conseguimos que as empresas públicas, assim ditas, como a Petrobras, sejam de domínio exclusivo do governo brasileiro. E em outro cenário, nós podemos imaginar essas empresas como são hoje, com ações na Bolsa e um conjunto enorme de interesses forçando a barra sobre elas. Bem, no caso primeiro, e até podemos pensar para os dois, o que eu entendo importante é que a classe trabalhadora possa entender que, face às relações de trabalho estarem se deteriorando com leis do tipo da reforma trabalhista e outras coisas assim, é imperioso que todos sejam sindicalizados. Isso aí parece uma utopia, mas não, é uma necessidade, porque a liberdade que o patronato vai ter é muito maior e ela tende a crescer se nós não conseguirmos estancá-la. Por outro lado, se as pessoas se unirem, tem razões para a gente crer que vamos conseguir fazer a gestão melhor das empresas. Mas não é porque os sindicatos tomarão as empresas. Não é essa a visão que eu tenho. A visão que eu tenho é que os sindicatos estarão nas empresas, que é de uma forma bem diferente. Você pode imaginar que tem um colega nosso que possa ir para o conselho de administração, que pode fazer muito pouco, mas se vários dos nossos colegas forem sindicalizados, eles poderão ocupar espaço na empresa e terem voz. E é isso que tornará a empresa mais democrática. Não será uma indicação pura e simples de um presidente entreguista que trará alguém que vai dizimar os nossos investimentos, com a aparência, inclusive, de estar fazendo uma coisa muito boa. Então, mas para isso é preciso que nós nos unamos. Existe uma visão dos empregados em geral que o sindicato é caro, que o sindicato gasta muitos recursos, que eles poderiam parecer mais únicos. E isso, em alguns casos, eu compartilho. Eu sou sindicalizado aqui desde que entrei na Petrobras, mas eu gostaria de ver mais união. Quando as pessoas não veem união, elas tendem a achar que o movimento não é íntegro, ele depende. Você vê até numa campanha salarial, quando há sindicatos que simplesmente extrapolam no tempo para ver até onde aquilo pode ir, e aquilo se torna como se fosse um troféu, ser o último a aceitar um acordo, coisa. Eu acho que ele precisa estar mais unido. E na medida que isso ocorrer, que nós possamos ser mais objetivos nas coisas que estamos propondo, mais pessoas entenderão, e é uma necessidade imperiosa essa união, porque as forças que vêm contrárias aos trabalhadores, elas têm aumentado em poder. É só ver essa reforma trabalhista. As pessoas poderão ganhar o menor benefício do salário de alguém, né, no INSS, por exemplo, é um salário mínimo. No entanto, várias pessoas, ao trabalhar alguns dias apenas nos locais onde elas foram chamadas a atuar, poderão não conseguir fazer o equivalente a um salário mínimo na sua contribuição para o INSS. Isso quer dizer, literalmente, que essa pessoa vai ter glosada aquele mês. E assim vão poder ocorrer em vários meses. Essas pessoas não terão contadores, né? Nem eu tenho contador. Agora, tenho agora para a campanha, loucura. Mas
As pessoas não têm. E quem vai acompanhar isso? Eu chegava lá no INSS e glosava várias contribuições de pessoas, às vezes porque a carteira estava destruída, não dava, e o INSS não tinha registro antes de 94. Agora, a situação vai ser a seguinte: as pessoas acham que vão contar um mês e aquele mês não está contado porque ele não recolheu o valor correto e vai ficar faltando e ele não vai pagar juros mesmo e ele vai perder. Então eu vou atuar fortemente nesse aspecto, se for eleito, porque eu acho que as pessoas simplesmente não se aposentarão. Muitos milhões de pessoas não se aposentarão. E para concluir, então, eu acho que a democracia das empresas se fará não porque nós, sindicalizados, tomaremos o poder necessariamente da forma clássica como as pessoas, simplesmente porque nós seremos sindicalizados, estaremos lá e ascenderemos ao poder e faremos o melhor pela empresa e pelo Brasil. Obrigado. Vinícius. Gente, o local de fábrica, por enquanto, é a ditadura do capital. É um controle total por parte do contrato, da lei, da exploração nesse momento, né? Os trabalhadores são massacrados, as indústrias de fato são máquinas de moer gente, né? E o que a gente vê e viu, por exemplo, na Petrobras ao longo da sua história, é que ela sempre foi atacada. Mas sempre foram os trabalhadores que tiveram consciência da necessidade de construí-la forte para um Brasil soberano. Então, desde a sua criação foi luta. E ao longo de todo esse período que a gente vem vivendo dentro da Petrobras, ela vem sendo atacada desde sempre. E os trabalhadores é que fazem a disputa interna para conquistar para influenciar nos rumos de qualquer empresa, na Petrobras mais ainda, né? Então tem todas as lutas dos trabalhadores para garantir alguma democracia ou alguma influência nos rumos da própria Petrobras e do Brasil nesse sentido. Então, nós não vamos conseguir a democracia na empresa e daí conseguir nossos direitos. Essa é uma luta constante dos trabalhadores, a luta de classe direta dentro de cada local de trabalho para conseguir influenciar o norte de cada empresa e como se dá as relações também dentro dessa empresa, né? Então, a gente fala ao longo, né, da formação da Petrobras. A Petrobras saiu da luta do petróleo é nosso, foi criada a partir daí. A gente viu depois os governos militares fazendo as políticas, as parcerias público-privadas na construção dos polos petroquímicos, que formaram essas empreiteiras aí, que estão na Lava Jato. Elas foram formadas a partir de investimento público, com competência pública, em parceria com investimento internacional. E eles estavam fazendo esses negócios a partir do conhecimento da Petrobras. E a gente viu na sequência mais um ataque. Eles fazem as parcerias com a Petrobras e depois fazem a cisão dos polos petroquímicos, entregando para Braskem, para outras empresas. A gente vê os ataques ao longo do governo Collor da mesma forma, entregando e desmantelando o negócio da Petrobras. Viu no governo FHC o encaminhamento da quebra do monopólio do petróleo. E a gente viu e falou assim, que o empresário corre risco, né? O monopólio foi quebrado em 97, a Petrobras até 2012 respondia por 92% da produção de petróleo nacional. Os empresários não vieram correr, os empresários internacionais não vieram correr risco aqui, fazendo investimento em refino, fazendo investimento em EIP. Sabe como se deu? Em 2013, a Dilma determinou no plano de negócios a questão das parcerias. Aí a Petrobras começou a fazer parcerias com as suas concorrentes. E nesse momento, e ainda com os leilões que a gente viu ao longo do último período, os caras compraram as reservas e as parcerias que a Petrobras fez está dando espaço na área de EIP para que a Petrobras reduza a sua participação de 92 para 77, 78,7, agora no início de 2018, né? E a gente vai vendo ao longo dos governos FHC, Lula, Dilma e Temer, que Lula e Dilma entregaram mais campos de petróleo do que FHC. Os dois juntos respondem por mais de 85% dos campos entregues nos leilões. Lula entregou a franja do pré-sal ainda no regime
de concessão. Ele foi avisado que tinha sido descoberto o pré-sal, tirou alguns campos, mas outros ficaram. E compraram lá uma parte do pré-sal no regime de concessão a preço de banana. A gente viu Dilma vender o maior campo de petróleo do mundo. Não existe isso no mundo. Foi a maior privatização do mundo, leilão de Libra. Foi Dilma que promoveu isso. E a gente está, a partir do momento agora, a partir da lei de partilha que falava que era para defender o petróleo nacional, mas de cara já possibilitava entregar 70% das nossas reservas a cada leilão. A gente viu o Temer aprofundando e vendendo campo do pré-sal, vendendo áreas do pré-sal, porque não delimitaram o campo, a gente nem sabe o potencial de algumas áreas que estão colocadas lá. Quem está comprando deve saber, né? A gente é que não sabe, não tem a informação. Então, os crimes de lesa pátria que vêm sendo cometidos não são porque os trabalhadores, não existe democracia nas empresas, não existe democracia na Petrobras, porque senão isso não ocorreria, né? Todo investimento público foi feito, todo o conhecimento dos trabalhadores da Petrobras em pesquisa está sendo usado e foi entregue agora na mão de todos esses ladrões. Só que ao longo da história, a classe trabalhadora luta contra essa pilhagem, luta diariamente contra toda a pilhagem da riqueza nacional. A gente sabe que tem modelos necessários aí nas universidades, garantindo eleições e tal, e a gente acha que esse é o modelo, mas só com muita mobilização, com muita organização de fato dos trabalhadores, é que a gente vai passar a ter alguma democracia dentro de qualquer fábrica. Esse ponto, né, democracia na gestão de empresas públicas sob o controle dos trabalhadores. Eu acho esse ponto muito importante, né, e parabenizo aqui ao Grupo de Base Inimigos do Rei por levar muito a sério essa ideia da democracia na gestão das empresas públicas sob o controle dos trabalhadores. Que isso é algo que a gente deveria se debruçar mais, né? Nem sempre grupamentos sindicais pensam sobre isso e é algo muito sério. E queria dizer o seguinte: a gente tem que, por mais que nós pensemos a longo prazo e de grandes transformações, a gente não deve abrir mão desse horizonte utópico no bom sentido, a gente não deve abrir mão dele, porém a gente tem que também dar os passos a partir de agora, né? Tem um livro chamado A Revolução e o Ideal Anarquista, do geógrafo francês Élisée Reclus. Ali ele fala, né, e eu acho bastante interessante, ele fala que a evolução ela não é contraditória em relação à revolução, né? A revolução seria uma quebra mais ou menos radical no modo de ser das sociedades e que vem a partir de uma evolução que vai acontecendo. Ele usa até uma metáfora em relação a um rio que estivesse represado por árvores ou o que quer que seja, e a água vai subindo, ou seja, vai evoluindo esse fluxo de água ali, né, até o momento que rompe a barragem e aí tem uma revolução. Então, na verdade, uma coisa não é contraditória em relação à outra. São processos históricos, as duas coisas dependem uma da outra, né? Então, no caso, para que a gente tenha uma democracia de verdade, uma democracia plena na nossa sociedade, a gente tem que evoluir em vários passos em relação à democracia verdadeira, mesmo no seio da atual sociedade assassina em que a gente vive, né? Então a gente tem que ver esses passos. Um passo essencial, que me parece, em relação às empresas públicas atuais, seria a eleição de diretores, né, e chefes até os cargos mais altos da hierarquia da empresa. Cada categoria tem como se debruçar mais especificamente sobre essa questão, dependendo da natureza dessa empresa pública, pensar sobre ela, o que seria mais conveniente, se é os trabalhadores da empresa propriamente que vão votar, em qual caso que vão votar, o que seria a votação dos trabalhadores da empresa e o que seria da votação por parte da sociedade como um todo. Isso aí é uma construção que deve ser feita ouvindo a esses trabalhadores. Não cabe a mim aqui externamente falar, o ideal é que fosse assim, 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 assim. Não, mas assim, a gente tem que, os próprios trabalhadores têm que pensar sobre isso e ir construindo essa democracia de fato. O que acontece? Essa ideia que eu estou colocando aqui, ela tem muitos adversários, na verdade.
Ela tem muitos adversários. E se coloca que, olha, isso aí não dá certo, né? Não dá para a gente sair votando tudo, né? Tem coisa que não dá, é o funcionamento da empresa, é o funcionamento da produção, então se você votar tudo não vai funcionar. Na verdade, votar tudo, absolutamente tudo, realmente não funciona. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse argumento tecnicista, que é aquele argumento tecnicista que serve, na verdade, para evitar o voto e evitar a democracia, né? O que esse argumento aí tem de verdadeiro e o que tem de falacioso? Bem, o que tem de verdadeiro é que realmente não dá para a gente votar absolutamente tudo em todos os momentos. Por exemplo, vou citar aqui, sem querer viajar muito, mas eu acho que é interessante a gente pensar. Tem um livro do Pierre Clastres, um antropólogo, que o livro é A Sociedade contra o Estado. Ele fala de determinadas sociedades indígenas, né? E contempla, em alguns dos ensaios que compõem esse livro, ele contempla algumas formas que são bastante democráticas, verdadeiramente, de algumas sociedades ali. E ele coloca, nesses ensaios, que, apesar das decisões serem bastante horizontalizadas, e muitas vezes não ter ou ter bem menos opressões do que teria na nossa sociedade, em alguns casos, quando, por exemplo, tem uma guerra, um caso excepcional, um caso que não faz parte do cotidiano normal daquela sociedade, em alguns casos eles colocam um certo líder para decidir. Em relação a determinados movimentos de guerra, em relação a outra tribo, tem que botar aquele cara ali para decidir, porque se a gente for parar a guerra para decidir aqui, não vai funcionar. Mas notem só, isso aí é entendido pelos indígenas citados lá pelo Pierre Clastres como algo excepcional. Então, assim, abre mão um pouquinho da democracia naquele momento excepcional para logo depois aquilo retornar. E esse retorno seria essencial à própria sobrevivência daquele grupamento indígena. Isso é colocado. Então, assim, o que nós temos que entender é que, muitas vezes, algumas coisas pode não dar para votar. Mas isso aí não é para virar uma regra e virar um pretexto para a gente instituir determinadas ditaduras, que hoje em dia as empresas públicas elas funcionam de uma maneira piramidal e ditatorial mesmo. E a gente tem que quebrar com isso. O argumento tecnicista, ele não pode servir para justificar essa hierarquia ferrenha que existe hoje das empresas, né? O revolucionário e anarquista russo Mikhail Alexandrovich Bakunin, ele dizia assim, olha, dizem por aí, ele escreveu, né, tem um texto que ele escreve isso, dizem por aí que eu sou contra toda e qualquer autoridade. Olha, isso aí não é verdade. Não é verdade, porque em se tratando de sapatos, eu recorro à autoridade do sapateiro. Em relação à calça, uma camisa que eu esteja usando, eu recorro à autoridade do alfaiate. O que eu não vou deixar é o sapateiro mandar no meu casaco, nem o alfaiate mandar no meu sapato, e nem que uma autoridade decida para mim quem vai ser o sapateiro que eu vou escolher ou o alfaiate. Então, o que ele está colocando ali é o seguinte, é que a gente vai respeitar sim os saberes de cada sociedade. Ninguém vai chegar aqui, vamos votar aqui como é que a gente vai construir esse prédio. Pô, se todo mundo for votar plenamente, o prédio não vai ficar de pé. Existem determinadas questões que são técnicas para construir um prédio, por exemplo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado que esses argumentos técnicos não sejam levantados o tempo todo para você acabar com a democracia dentro das empresas públicas. Pelo contrário, a gente tem que exercitar a democracia a partir de já nas empresas públicas e ir caminhando para uma democracia mais plena e verdadeira na sociedade como um todo. Na verdade, está sobrando pouca empresa pública, né? Nós tivemos uma recente experiência junto com o Sindipetro, quando os sindicatos dos petroleiros recuaram de maneira lamentável de uma greve logo após ou no final da greve dos caminhoneiros. Quer dizer, existia um exemplo de que uma greve pode ser vitoriosa, a categoria estava mobilizada para a greve e, como o governo prometeu multar os sindicatos acabaram com a greve. Quando, na verdade, se o sindicato ficar submetido à autoridade do governo, então não vai ter modificação nenhuma.
Quer dizer, a direção dos sindicatos, quer dizer, o que a gente acha que seria a classe, quer dizer, o setor da classe mais avançado, recua, mesmo sabendo que no passado o Sindicato dos Petroleiros foi multado em uma quantia exorbitante e depois, com as lutas, paralisações, manifestações, recursos, tudo junto, reverteu essa coisa. Então, foi lamentável acontecer isso aí. Depois, também, o nosso relacionamento bom que temos com o Sindicato de Radialistas. Nós já cansamos de propor para o sindicato, os trabalhadores, aí, bom, vocês estão de fora, é uma posição arrogante, pode até ser, não sei, mas a nossa gana e vontade de ocupar aquela empresa. Inclusive, os trabalhadores da ABC têm estabilidade sindical, por enquanto ainda tem, não sei até quando vão ter. E mesmo naquele tempo que tinham, a categoria ficou com medo de ocupar, quando na verdade a empresa brasileira de comunicação é uma porcaria, né? Não só tem bons profissionais, bons programas, mas que ninguém vê, porque não tem força, porque o governo Dilma e o governo do Lula, em vez de caçar as grandes empresas de comunicação e fortalecer essa empresa, não fizeram isso. Então caberia aos trabalhadores forçar isso aí. E aí veio o governo Temer e acabou de esmagar o pouco que tinha, com os trabalhadores ficando ali, olhando, fazendo atos ali na porta, né, com falações politizadas, mas que não levam a coisa nenhuma. Então, como é que o povo vai... Por exemplo, o povo se solidarizou com a greve dos caminhoneiros, que no primeiro momento foi um lockout, foi patrocinado e organizado pelos empresários, mas que depois ganhou um cunho popular, que depois era questionando o preço do combustível mesmo. E mesmo depois, e a população ia lá dar comida e tudo mais, mesmo que tinha intervencionista ali, tinha, mas também existe intervencionista porque estão revoltados com a situação, uma falta de politização, a gente era um campo de disputa, e no entanto, a esquerda ficou olhando, quando na verdade deveria ter sido entrar nessa questão, discutir essa questão, ser fermento nessa massa, ser sal nessa terra, ser a semente da mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois que brota, se torna a maior árvore. Então isso aí, isso é o evangelho, viu, Vinícius? Então é isso que a gente acha que tem que acontecer. Está sobrando pouco, mas vamos tentar a rebelião, que pode começar com uma grande greve geral.